Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 39ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Quero aqui registrar as presenças do vereador Ademir Honorato, vereador Aldinei Potelec, vereador Toninho da Figueira, Antônio Córdova de Oliveira, vereador Toninho da Embralite, vereadora Gorete Boroli, vereador Obadias Benones e vereador Valdeci Bittencourt. Registro também a presença aqui do vereador Daniel Formentin, que está presente na sessão de hoje. E hoje nós temos aí convidados especiais, o senhor Edson Santos Silva, diretor de planejamento do município, acompanhado com a sua equipe. Eu consulto os colegas se nós podemos, vereadores, fazer uma inversão da pauta para que a gente possa dar continuidade à discussão, esclarecer as dúvidas dos demais vereadores com relação à questão do planejamento urbano e, após isso, a gente fazer a relatoria dos projetos. De acordo, presidente. De acordo? Então, vamos dar continuidade. O Edson estava respondendo a questionamentos do vereador Daniel. Certo. Vereador Ademir Honorato, então, com a palavra. Boa tarde, presidente Potelec, vereadora Gorete, Daniel, Amaral, Potelec, Tuna Figueira, pessoal da prefeitura aqui, logicamente, o Adriano, o Edson, o Levírio e o Dione. Eu, Toninho, falei? O nosso decano, então, tem que falar 3 vezes que é melhor ainda, né? Bom, eu tenho algumas ponderações aqui. Bom, a gente sabe que o plano diretor é um organismo vivo, então ele tem que estar sempre em evolução, e melhorando e ampliando, então isso é normal, né? Foi uma pena até, há tempos atrás, sempre havia a participação de vereadores lá no CDM, tinha 2, 3 suplentes, então muitos assuntos que vinham de lá já vinham para cá mastigados e se fosse perguntado, os vereadores tinham como dizer e saber, não, tudo certo, certo. Nunca foi feito um desacordo do que foi feito lá com o vereador para cá. Então, foi uma pena, uma perda, essa articulação de retirar o vereador do CDM. Isso já fica como reclamação aqui. Nós falamos bastante agora há pouco da regulação do REURB, né? Da Lei 13.465, ela teria que se ater um pouco mais também, porque ela diz assim, que o município ele tem que ir lá e entregar também até a obra licenciada, mapeada certinho, que o cidadão não precisaria fazer isso. E isso não está sendo cumprido na 13465, Rio Federal. Um outro ponto também, que foi até falado um pouco aqui, sobre a reclamação de muita demora na aprovação de um projeto. A gente sabe como é que é, a gente já trabalha na parte pública também, isso vai no setor, vai no outro, mas, assim, eu vejo, às vezes, uma vez eu fiz para o município uma cartilha para o retorno de ICMS, tal, para as pessoas, para poder descontar lá no ISS, coisa e tal. E o que naquela cartilha dizia? Ela falava os passos que a pessoa tinha que seguir. Eu vejo assim, vai o vereador Toninho da Figueira lá fazer a colocação de um processo para regularização de uma casa para construir. O cliente, o cidadão, ele tem que chegar lá, Adriano, e está aqui. Esse aqui é o roteiro que tu vai ter que seguir. Tu vai precisar disso, pronto, tu seguiu e fez aquela sequência, você está apto. Mas, às vezes, a gente vê que tem os pedidos, tem mais isso, depois tem mais aquilo. Às vezes, o procedimento, as pessoas reclamam, que muda o procedimento dos pedidos. Tem mais isso. Foi esquecido, tem que ter mais aquilo. Então, o cidadão fica, às vezes, chateado nisso aí. Então, o que eu pedi aquela vez que tivesse para o ISS, teria que ter, né, essa minuta, essa lista, né, com os itens necessários certinho, e literis, para que a pessoa faça, conclua, entregue. E depois, se o município esqueceu, boa noite, porque está igual o cartório. Os cartórios da nossa cidade é um absurdo. Vão lá, pedem 3 itens, aí depois vai, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e tem muitas, se tratando dos cartórios, né, aí, que também é vinculado a isso, aí vence, as negativas tem que ir lá pagar mais de novo, então isso é um custo muito alto para o cidadão, e é uma das coisas que a gente está sempre muito bem de olho e roga que isso melhore para o cidadão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu acho importante essa fala pela questão do novo modelo do Código de Obras. Quando a gente fala que é solicitado uma coisa, outra, isso é muito claro porque hoje não é mais físico na Prefeitura de Criciúma e é tudo digital. Com o digital, você consegue ver o fluxo do início ao fim, que é o Unitime que a gente fala, do início ao fim. E está muito claro, porque eu estudei isso aí, é exatamente isso, eu tenho análise de fluxo de 2024, 2023, 2025, do início ao fim, de todos os fluxos de regularização, de habites, que eu posso passar para qualquer um dos senhores. Análise de tempo, quanto tempo fica com o técnico e quanto tempo fica na prefeitura. E por que ficou na prefeitura? Vou dar exemplo. Muitas vezes solicita para mudar um recuo. Ele muda o recuo e erra o outro lado, porque é movimentação. Você vai no AutoCAD e quando tu vai movimentar, quando volta para o analista olha aquilo, ele viu, ok, tu resolveu isso aqui, mas tu mexeu já no outro parâmetro urbanístico do processo, aí é outro pedido, infelizmente. E o primeiro pedido também fica ali no sistema digital. Primeiro, olha, você tem que fazer isso. E muitas vezes eu posso, qualquer um que os senhores solicitarem, eu tenho, até trouxe aqui uma prova digital, está ali, foi pedido no início, ele deixou, foi deixando, e isso vai continuar sempre pedindo. Porque tem aquela situação de dizer assim, ó, eles vão dar um jeito. Eu vou falar com alguém, eles vão dar um jeito. Só que esse jeito no Código de Obra não tem como dar jeito, é legislação, não existe jeitinho. Essa é uma situação. Quando vem a pergunta que foi feita pelo vereador Miri, eu também queria já responder, sobre colocar mais pessoas para trabalhar no planejamento urbano, eu tenho estudado para o planejamento urbano cada vez ser mais enxuto, mas mais desburocratizado, que é o novo modelo do Código de Obra, a qual vai vir agora. Que eu gostaria até de ver um dia, qualquer um dos senhores que puder, o presidente, que pudesse marcar um dia para nós apresentar aqui o novo Código de Obra, porque nós já apresentamos na Casa Pronta, já apresentamos para o CREA, já apresentamos para o CAL, já apresentamos para todas as instituições civis, eles estão agora na última semana analisando o Código de Obra que nós passamos para eles, e vai ficar pronto na próxima semana, a qual eu poderia vir aqui um dia e apresentar um modelo do novo Código de Obra, que será desburocratizado. Confesso para os senhores que nós estudamos Espírito Santo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Cuiabá, para que possa apresentar um novo modelo que será desburocratizado e passando a responsabilidade para a engenharia e para a arquitetura, que vai responder qualquer pergunta dos senhores, que vai ser facilitado. Porém, nós não podemos tem que deixar claro, a responsabilidade é do técnico. Se ele mentir, haverá demolição. Não tem como nós desburocratizar, ele mente, ele assina, sim, porque tem os termos, e depois, então assim, ó, já está pronto, faz 8 meses que nós estamos estudando esse Código de Obra, ele já está no final, pronto, e eu posso a qualquer momento apresentar para os senhores, que é importantíssimo, antes de qualquer votação, antes de vir para cá, para que qualquer situação que vocês entenderem, vocês já podem nos solicitar e nós podemos já colocar já nesse modelo, porque é importante que esse código seja aprovado para janeiro de 2026, porque nós estamos fazendo todo o fluxo de processo dentro da prova digital para receber essas demandas que nos solicitado há muito tempo. Isso nunca teve, o Levi está aqui há 40 anos na Prefeitura de Criciúma e nunca passou uma desburocratização no Código de Obra como está passando por agora. Começou na época do vereador Aldinei Potelec, quando ele era secretário de Desenvolvimento Econômico, começou nos 60 metros, nós fomos testando, só que agora a desburocratização chegou num nível muito bom. Por isso que eu gostaria de um dia aí, para apresentar para os senhores. Senhor presidente, com a palavra, vereador... Eu estou inscrito? É porque eu pensei que é porque como veio da outra comissão, achei que tinha mais vereadores para. Mas quando se falou boa tarde, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os membros da mesa, os demais vereadores da questão, os convidados, o Edson e toda a sua equipe de trabalho. Quando fala de Código de Obras, e até surgiu uma dúvida, já tirei a dúvida com o Levi aqui agora, porque nós aprovamos no ano passado a revisão do plano diretor, certo? Exatamente. Foi uma discussão muito ampla aqui nessa casa. Sobre a questão do plano diretor, tivemos algumas audiências, inclusive em relação ao assunto. O Código de Obras também é aprovado por essa casa.
Exatamente. É isso, né? Isso. A minha preocupação, Edson, e aqui eu deixo já essa dica, e atendendo também a sua abertura, a sua deixa, né, para a gente aqui, é o tempo. Né? Como se a gente vai aprovar ainda esse ano, para ele ser executado ano que vem. Se for aprovado o ano que vem, Giovanni, aí fica para o próximo ano, é isso? Não. Aí dá para já, a partir do momento que é aprovado... Como o pedido é uma demanda grande, nós estamos há 8 meses estudando, sim, até o vereador Aldinei Potelec, presidente aqui, ele nos solicitou que chegasse a tempo, porque a preocupação é o tempo. É o tempo. É algo muito importante ser aprovado esse ano. Tanto que eu acelerei o processo para passar em todas as comissões nossa, técnica e CDM ainda esse mês. Então, dentro dessa linha, eu quero concluir, Edson. Hoje nós estamos no dia 10. Muito provavelmente a mesa me ajuda aqui, eu acho que nós vamos até o dia 13, 15. Nós estamos menos de um mês, vamos botar aí um mês, 30 dias. Né? Eu acho que deve ser feito, presidente, uma discussão ampla, sentar em cima, porque é muito importante o Código de Obras. Para quem não sabe, muita coisa que sai dali... Aprovação de projetos arquitetônicos de Criciúma que está ali. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa discutir, e não, eu falei isso na CCJ agora, exatamente, não dá para ser um afogadilho. O Toninho estava na CCJ, eu falei exatamente sobre isso, porque eu não sou técnico, ninguém aqui é técnico nessa pauta, eu não sou engenheiro, sou jornalista, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, então nós vamos precisar muito de vocês, e até quem sabe, para ajudar, de um outro olhar, né, presidente, quem sabe contratar um técnico, a própria comissão ou a própria casa contratar um técnico juntos para discutir. Às vezes eu tenho uma dúvida aqui, e em 20, 25 dias, 30 dias, a gente tentar aprovar, porque o meu medo, presidente, Edson, meu amigo Edson, é o tempo, é só o tempo. A gente tem que aprovar uma coisa, a gente confia em vocês, a gente confia, mas cada um tem a sua independência e fazer o trabalho de cada um como deve ser feito. Era isso, obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que assim, colocando também uma ideia, que já a participação, se puder já nesse momento, porque já está pronto, vereador, já está pronto. Antes até mesmo de ser protocolado, criar um momento para nós já trazer essa discussão para vocês, porque não precisa discutir quando vir para cá. Ela pode já ser discutida, nós podemos criar momento dessa discussão, porque eu já discuti isso com a sociedade civil, já discuti isso com os técnicos, engenheiros e arquitetos do CAU e do CREA, mas nós não discutimos isso com os vereadores. Então, é importante eu queria propor isso, criar uns 2, 3 momentos, não sei quantos momentos, para que podemos apresentar isso já para vocês. Obrigado, presidente, mais uma vez pela intervenção aqui. Eu concordo, me coloco à disposição, até por um horário fora de segunda e terça, porque não dá para discutir em 30 minutos. Claro, nós temos outras pautas, nós estamos correndo para poder lhe ouvir aqui agora. E o senhor também tem outro compromisso, mas não dá para a gente discutir, vereadores. Não dá para discutir em meia hora de comissão. Sem condição. Então, eu me coloco à disposição, presidente, ter uma reunião no plenarinho aqui dentro, fora do horário, porque vai uma tarde para discutir isso, para olhar, para ser explicado, uma pauta, tal. Porque, repito, o Código de Obras, senhores, é muito importante. Tudo que está relacionado a projetos está lá dentro. Então, a gente tem que estar com o olhar bem atento para nós não termos problemas futuros, frutos amargos, vereadora Gorete, futuramente. Obrigado, era isso. Obrigado. Não vou atrapalhar mais. Obrigado. Vereadores. Presidente, só um minutinho. Só para pegar um gancho na fala do vereador Obadias, e seria muito importante essa fala, e aquilo que ele falou, trazer um engenheiro fora do governo, para que desse a opinião dele, entendeu? Com certeza. Eu acho que eu posso solicitar a presença e a marca do CREA e do CAU, que são a engenharia e a arquitetura, porque eles estão com o DNA deles ali. Nós temos a nossa visão, mas é importante ter o CREA e o CAU nessa discussão. Eu acho que é aí o caminho. Sem até custo para cá. Eles vêm, solicitam e eles vêm. Perfeito, vereadores. Diante adiantado da hora do compromisso do nosso convidado aqui e das matérias que nós temos da comissão, pergunto se mais algum vereador tem algum questionamento. Vereador Antônio Não, eu não tenho nenhum questionamento, mas na presença, se o Edson tiver que se retirar porque ele tem um compromisso, mas do amigo aqui continuar,
porque esse projeto 90, que você está em dúvida, é muito importante que passe na nossa comissão hoje para botar em tramitação. Mas eu posso falar um pouquinho, rapidamente, se puder. Se puder. Então, vereadores, olha só, só informando, vereadores, nós temos o PE 81. O PE 81, que está sob a relatoria do vereador Ademir Honorato, ele encerrou o prazo para recebimento das emendas. Foram protocoladas 15 emendas ao PE 81. PE 81, lembrando aos colegas vereadores, que trata da lei orçamentária anual para o próximo ano. O PE 81 recebeu 15 emendas, então solicito que seja encaminhado para a assessoria jurídica para a relatoria das emendas. Enquanto isso, o PE continua sobre a relatoria do vereador Ademir Honorato. Isso, PE 81. Temos o PLC 14, o PLC 14 2025, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o inciso 17 ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 439, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de espaços públicos de propriedade do município de Criciúma e da outras providências. Eu designo o vereador Toninho para relatar o PLC 14, vereador. Bem, o PLC 14 é que foi feito várias concessões no município de Criciúma, como nós tivemos lá no caso da nossa... E como essa feira, a Feira Livre, ela não foi inclusa naquelas concessões que foram feitas anteriormente. Tá? E, então, agora, para ser concedido, fazer essa concessão para incluir, está vendo essa lei, para que dê, o vereador Ademizinho, para os feirantes ali, os agricultores, ter a liberdade deles administrar o que é deles ali. Ampliar, fazer o que eles entenderem que é importante para aumentar a capacidade de trabalho deles ali. Então, o prefeito mandou essa lei, colocando a feira também como à disposição para ficar dado concessão para eles, para que eles administrem esse trabalho. Eu dou pela aprovação, senhor presidente. O parecer pela aprovação do PLC 14 2025 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a relatoria pela aprovação do PLC 14 2025, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal, lei complementar 439, de 16 de dezembro de 21. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereadores, o Edson, ele tem que se retirar, falta 5 minutos, ele tem compromisso. Então, eu tenho dúvidas, e aí tem o PE 90 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a utilização da lei 8.635 de 2024 na implantação de empreendimento de GEAS construtora e incorporadora. Eu me retiro e o Adriano fica, porque eu tenho um evento da Calçada Livre agora no CDL e eu preciso ir, e daí o Adriano fica para responder a pergunta do presidente. Pode ser? Eu só quero agradecer, tá? Rapidamente, obrigado, e o planejamento urbano está à disposição de qualquer um dos senhores vereadores. Obrigado também, Edson, pela sua presença. Senhor presidente, sucesso. Pela ordem, senhor presidente, como eu não sou da comissão, mas era da comissão de obras, quero agradecer ao Edson, aos servidores do planejamento urbano. O tempo não nos permitiu sanar, senhor presidente, todas as dúvidas, mas acredito que nas próximas oportunidades, com a conversa franca, amadurecimento, acredito que a próxima reunião ela vai ser muito proveitosa. Então, seria isso, agradecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Designo o vereador Antônio Manuel para a relatoria do PE 90, vereador. Pode relatar, Vossa Excelência? Sim, esse PE 90, inclusive, até na oportunidade, eu pedi para que o Edson fizesse. Aí eu gostaria que o Adriano, né? Não vou esquecer, porque é o nome do meu filho também. O Adriano, tu faz uma explanação sobre esse projeto que gerou uma dúvida por ele estar sendo investido numa área que, segundo, numa área de prevenção permanente, e a gente ficou preocupado com isso.
E aí, se puder esclarecer para nós aí, a gente agradece. Tá. Mas o vereador vai fazer a relatoria primeiro? Não, eu vou primeiro, eu dou pela aprovação, então, pelo que eu já conheço. Tá, agora está em discussão a relatoria, então, pela aprovação. Sim. Com a palavra, o Adriano. Boa tarde a todos. Então, o que acontece, né? O município ele tem uma lei, que é a Lei de Projetos Especiais, né? Que a gente chama de artigo 169, que era o artigo 169 do Código do Plano Diretor anterior, que ela possibilita o quê? Imóveis com mais de 10 mil metros quadrados de área a entrar nessa lei. Então, o que acontece? Muitas vezes ele está num zoneamento onde é permitido só 4 pavimentos, e daí para a construtora não fazer 10, 15 blocos com 4 pavimentos cada um, que é aqueles conjuntos habitacionais, né? Essa lei ela permite tu verticalizar, ou seja, fazer com mais pavimentos, 10 pavimentos, 12 pavimentos. Então, ele utiliza dessa lei para fazer isso. Então, quem delibera isso é a Câmara Temática e o CDM. Então, a construtora ela entra com um anteprojeto, que é uma proposta, né? E ela tem que se enquadrar em alguns requisitos. Vamos supor, o empreendimento ele tem que ter uma área de lazer, geralmente estacionamento coberto. É pedido uma série de requisitos para ela poder se enquadrar como um projeto especial. Até porque ela vai estar num zoneamento onde geralmente se permitem prédios de 4 pavimentos, né? E ele vai construir ali 10 ou enfim, né? É o que for permitido, né? Então, ele passa pela Câmara Temática, só que é só um anteprojeto de aprovação para ver se ele vai poder utilizar dessa lei ou não, certo? Então, esse projeto já passou pela Câmara Temática e CDM. Foi aprovado, agora veio para a Câmara de Vereadores para prolongar a lei, né? Depois disso, ele vai entrar com o projeto arquitetônico, de fato, para aprovar no planejamento urbano. Então, o primeiro passo ali, ele é tratado não como se fosse um loteamento, né? Mas quase isso. Então, ele se enquadra ali como um condomínio urbanístico. Então, é verificado a questão de se tem infraestrutura próxima, se tem escolas, que foi o questionamento ali que teve anteriormente, né? Então, uma série de requisitos é olhado, assim como é olhado também nos parcelamentos do solo. Então, tendo toda a infraestrutura básica e também é verificada ali a questão de vias internas dentro do condomínio, acesso, né? Tem um acesso pela uma rodovia estadual ou federal, então é pedido questão de acesso, ou às vezes fazer um trevo, ou enfim, diversas questões. Então, passando por essa questão do condomínio urbanístico, aprovada, ela vai para a aprovação do projeto arquitetônico. Então, na aprovação do projeto arquitetônico, a construtora que vai fazer o empreendimento, ela demarca todas as questões de APP, enfim, se ele tem perca para rodovia, faixa no edificante, se tem algum trilho próximo, você tem que respeitar. Então, ele demarca todas aquelas questões. Também é pedindo percentual de área verde, né, para deixar ali no empreendimento. E com isso vai ter o parecer do geólogo, né? Provavelmente, quando o geólogo tem dúvida, ele pede laudo hidrogeológico para o profissional habilitado da construtora. Então, ele passa por todas essas questões. Se chegou lá na frente e foi visto, agora tem uma APP ali, não vai dar para construir a proposta inicial. O projeto é indeferido e começa tudo de novo, né? Entende-se que, geralmente, a consultora ela já faz um pré-estudo, né? Ela não entra assim no escuro, né? Então, não chegou nessa etapa ainda, né? A prova-se aqui é só que ele pode utilizar dessa lei. Ele pode utilizar aquelas questões dos pavimentos, né? Presidente. Com a palavra, a vereadora Goretti. Adriano, no começo da sua palavra, o senhor falou que ali está autorizado 4 pavimentos. Eu dei um exemplo só. Tá. Eu não cheguei a ver onde é que é certinho a região, né? Tá, mas meu questionamento é o porquê que vem para a Câmara agora? Porque ele primeiro ele precisa... Isso acontece faz muitos anos, tá? Tipo, são vários... Todos os empreendimentos que vocês veem ali da Construfase... Tem ali no bairro Argentina, quando vocês pegam ali a rodovia, não tem os 4 pavimentos ali, sim, grandão? Sim. Então, todos esses projetos já são de projetos especiais, que é o 169. Então, primeiro é uma autorização para ele poder fazer isso, para ele poder entrar com o projeto para aprovação.
Porque a gente não consegue aprovar se ele não tiver autorizado pela Câmara de Vereadores que naquele imóvel ele pode utilizar o artigo 169. Entendeu? É só um anteprojeto, não quer dizer... Muitas construtoras têm, então. Eles têm uma gleba lá de lote, né? Eles tentam loteamento, não dá. Tenta o 169, depois não dá também. Entendeu? Até eles conseguirem acertar ali um empreendimento que vai ser bom para eles. Vereadores, Adriano, nós estamos já com o nosso tempo estourado e tem a próxima comissão. Eu confesso que eu gostaria de pedir vistas ao projeto. Entendo a relatoria do vereador Antônio Manuel, mas gostaria de pedir vistas ao projeto conforme o regimento interno, porque tenho muitas dúvidas, inclusive uma que o Adriano acabou de falar agora, né, que quando vai utilizar o 169 é encaminhado para a Câmara de Vereadores. Eu não me recordo de algum momento a Câmara de Vereadores ter que aprovar um projeto de lei dessa natureza quando as construtoras iriam utilizar o 169. Geralmente a gente sempre autorizava lá e só mandava uma resolução para cá. E aqui não é apenas uma resolução. Só um minuto, Adriano. E tem uma outra questão aqui, né? Tem questões aqui, por exemplo, o artigo 1º da lei 8.635 diz que em glebas a partir de 10 mil metros onde ocorrerão parcelamento de solo e não foi configurada maravilhar, poderão ser liberados empreendimentos imobiliários direcionados com usos, índice de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de infiltração, número de pavimentos, recuo frontal, asfaltamento, afastamento, diferentes dos parâmetros urbanísticos estabelecidos. Aí eu estava lendo o parecer técnico aqui do Colossi. Ele fala aqui que a empresa que o município não pode abrir mão da questão da área de utilidade pública, área verde, por conta de ser uma área acima de 10 mil metros quadrados que não foi parcelada. Ele tem um momento que ele fala aqui: verificamos que esse anteprojeto arquitetônico possui tipologia de implantação dos volumes diferenciados para utilização, como solicitado pela lei. Apesar de não possuir, não há nada que diferencie arquitetonicamente como requerido no projeto de leis especiais. Então, eu gostaria de solicitar... Vereador, eu estou falando, Vossa Excelência pode me dar mas Vossa Excelência pode me dar só mais um minuto, vereador? Por gentileza, eu vou pedir vistas ao projeto. Presidente, se o senhor não pedisse, eu ia pedir, mas eu fico com o senhor para nós analisarmos esse projeto. Ok. Pergunto aos colegas vereadores se tem mais algum questionamento. Como o tempo está avançado, eu agradeço a presença do Adriano e encaminho para o encerramento dessa reunião, agradecendo a presença de todos os colegas vereadores e convocando a todos para a próxima reunião ordinária, no dia 17, no horário regimental. Boa tarde a todos.